No vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo super detalhado de como fazer 2 pincéis do zero aqui no Procreate. Um tutorial feito para iniciantes e que pode ser reproduzido por qualquer pessoa. E aí, tá a fim de aprender a fazer brush? Então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e hoje, como vocês já viram aí na introdução, vocês vão aprender a fazer 2 brushes no Procreate. Para começar, a gente vai abrir uma nova tela aqui no Procreate quadrada. Então você vem aqui nesse botãozinho de mais e configura uma nova tela ou pega uma tela já pronta. A minha tem 2048 pixels por 2048 pixels, quadrada. Tem que ser uma tela quadrada, tá, gente? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui com a nossa tela é ligar a guia de desenho. Para isso, você tem que vir nessa chavezinha aqui de configurações, opção tela, guia de desenho. A gente vai usar essa guia quadriculada mesmo, mas em um tamanho maior. Para isso, vem em editar guias de desenho e na opção tamanho da grade, você coloca no máximo. E a gente vai ter o resultado de 4 linhas aí cortando a nossa tela. Então são 4 quadrados grandes, esse é o resultado que a gente quer. Você pode mudar a cor da linha, mudar a espessura, enfim, fazer várias configurações aqui nessa parte e quando tiver tudo certo, só clicar em OK. A gente vai desenhar o primeiro padrão quadriculado. Para isso, você vem na camada que está aberta e liga a assistência de desenho. É só clicar na camada e clicar em assistência de desenho, bem simples. E para criar o padrão, a gente precisa da cor preta. Vem aqui no círculo onde você pega uma cor nova, vem aqui em disco de cores aqui embaixo e dá um duplo clique em qualquer cor aqui embaixo que ele vai selecionar um preto puro. Você separa essa cor, que é importante você desenhar com preto, bem puro. Eu já tinha aqui separado no cantinho, mas se você tiver uma paleta aí sem preto, já separa para você não perder. E pega uma cor branca também. Para isso você pode dar um duplo clique lá onde está mais ou menos branco, ou você pode usar o conta-gotas na tela mesmo, que o fundo tá branco e aí é um branco puro também. Eu já tenho separado aqui. Com as nossas cores separadas, a gente já pode começar a desenhar. Seleciona a cor preta e seleciona o pincel monolinha. Ele fica na pasta de caligrafia. A gente vai usar o monolinha porque ele é um pincel liso. E para esses brushes que a gente está criando, a gente não quer nenhuma textura. Coloca o monolinha no menor tamanho possível, bem fininho. E eu não consigo desenhar rabiscado aqui porque eu tô com assistência de desenho ligada. E justamente por estar com a assistência de desenho ligada, vai ficar mais fácil desenhar esse quadrado aqui do topo direito. Então você vem com o monolinha e faz essa linha bem aqui onde está marcado no meio. Tenta fazer bem em cima da linha, vai ficar reto porque você está com a assistência de desenho ligada, então não tem perigo de você desenhar torto, mas tenta fazer bem em cima da linha. Então o objetivo é desenhar esse quadrado aqui do topo direito. Então você pode fechar ele com a outra linha e na conexão das linhas presta atenção para ficar bem certinho e sem falhas. Se precisar desenhar por cima, não tem problema, só ajustar. Agora com o nosso quadrado completo, uso o Drop Color para preencher ele todo. E como a gente não é bobo nem nada, a gente vai usar esse quadrado para fazer o outro. Então é só duplicar a camada, arrasta para a esquerda e duplica. E nessa nova camada, pode ser a de cima ou a de baixo, tanto faz, você vai arrastar ela para a diagonal de baixo. Como você vai fazer isso de forma certinha? Arrasta para a esquerda e depois arrasta para baixo com o magnetismo ligado. Usa as linhas que aparecem na tela para te ajudar e esse é o resultado final. Vai ficar bem certinho, os 2 quadrados são idênticos e vão ter 2 quadrados brancos e 2 quadrados pretos. Pode salvar essa imagem aí no seu iPad mesmo. Exporta em PNG e salva a imagem. E agora a gente vai criar o nosso outro padrão antes de começar a criar os pincéis. Vamos fazer todos os padrões primeiro. Nesse mesmo arquivo a gente vai criar o próximo padrão. Bom, aqui a gente tem 2 quadrados, mas a gente não vai usar esses 2. Então o quadrado aqui de baixo você pode deletar e a gente tem que preencher esses outros 2 que estão brancos. Então você deleta o quadrado que estava embaixo e agora duplica esse quadrado, arrasta ele para a esquerda e tenta manter ele certinho. Se precisar, volta e começa o processo de novo, ó. Tenta manter ele certinho, sem nenhuma linha branca entre um quadrado e outro. Novamente duplica o quadrado e agora arrasta para baixo, diretamente abaixo. Mesma coisa, tenta manter certinho, sem nenhuma linha branca, ó. Tá vendo? Ficou uma linha branca ali no meu, então eu vou refazer o processo todo
Não preciso reduplicar, não, só preciso arrastar novamente para baixo. Então, vou arrastar de novo para baixo para ficar bem certinho, beleza? Esse é o resultado, é um L preto. Agora, a gente precisa encontrar os dois quadrados da diagonal. O quadrado de baixo e o quadrado de cima. E a gente precisa juntar eles em uma camada só. Tá vendo como eles ficaram juntos em uma camada? E esse aqui ficou separado? Então, é esse resultado que a gente tem que ter nas nossas camadas, tá? Igualzinho que eu tô mostrando pra vocês. Abre uma camada acima e faz ela máscara de recorte. Então, acima dos dois quadrados, máscara de recorte. Pega a cor branca, com o pincel monolinha ainda. E agora a gente vai mudar a nossa guia de desenho. Então, vamos lá. No menu de ações, você vem em tela, editar guia de desenho. E aqui a gente vai usar a guia isométrica. Pode clicar, já mudou a guia aqui, só que na parte preta a gente não consegue ver nada. Então, muda a cor da guia de desenho para branco. É só clicar lá em cima na parte branca. Se você quiser aumentar a opacidade da sua guia para enxergar melhor ou a espessura, fica à vontade. O tamanho eu vou deixar do jeito que tá mesmo, em 74 pixels, e vou clicar em OK. Agora a gente tem uma guia de desenho e precisa ligar a assistência de desenho na camada de recorte. Então, liga a assistência de desenho. Agora, a gente vai desenhar todas essas linhas diagonais da nossa guia de desenho, todas elas. Então, para isso, você aumenta o tamanho do seu pincel monolinha, tá? Eu vou colocar o meu primeiramente em 20% e vou ver o quão grosso ele tá, quanto tá a espessura dele. Vou testar aqui e se achar que precisar de um pouco mais, eu aumento novamente. Acho que 20 tá muito fininho ainda. Vou desfazer essas linhas e vou botar em 40%. Então, o meu monolinha ficou em 40%. Aqui, a gente precisa só manter a mesma distância entre uma linha e outra. Não precisa ficar perfeitamente a mesma distância, mas é só para não ficar tão discrepante uma da outra. Tenta manter mais ou menos a mesma distância. E preenche todas as linhas. Esse é o resultado final. Vou tirar a guia de desenho aqui pra gente conseguir ver melhor, mas vai ficar um quadrado preto, 2 listrados e um branco. Pode salvar essa imagem igual você fez com a primeira. Compartilhar PNG, salva no iPad mesmo. E agora sim, a gente vai poder começar a criar os nossos brushes. Aqui nesse arquivo mesmo, não precisa nem sair. O primeiro passo é abrir a biblioteca de pincéis. E aqui a gente vai pegar o monolinha e vai duplicar. Não precisa se preocupar, porque esse monolinha original você não consegue deletar e nem danificar ele. Então, arrasta ele para a esquerda e duplica. Pronto. Agora a gente tem um monolinha para modificar. Esse monolinha aqui você pode deixar nessa pasta mesmo. Você pode criar uma nova pasta para colocar ele. Para isso, você só precisa clicar nesse botão azul mais e criar uma nova pasta, ou colocar ele numa pasta existente. Para colocar ele numa pasta existente, você precisa arrastar ele daqui. Então, pega o brush, segura com a Apple Pencil e com o outro dedo você escolhe a pasta em que você quer inserir. Pronto, eu coloquei na pasta onde eu deixo todos os pincéis que eu ensino aqui no canal. Eu vou colocar ele lá no topo para ser o primeiro. E vou aproveitar e vou duplicar ele novamente, porque a gente vai fazer 2 pincéis. Então, agora a gente tem 2 monolinhas para modificar. Para modificar, é só você clicar mais uma vez no pincel que você quer modificar. Quando ele tá azulzinho assim, clica mais uma vez e aí vai abrir o estúdio de pincéis. Como a gente já usou um pincel existente de base, a gente vai ter que mudar poucas coisas, poucas configurações. A primeira delas é aqui em granulado. Você vai clicar e em origem do granulado você vai editar. E aqui dentro você vai importar a foto que a gente salvou. Importar, importe uma foto e aí você pode escolher qualquer uma das duas para ser o pincel inicial. Pronto, a gente já mudou o granulado. Se você quiser, você pode apertar OK aqui nessa parte, ou você pode inverter as cores. Então, você dá um clique com 2 dedos na tela e aí vai inverter o preto para o branco. O que você tem que ter em mente é que onde está preto vai ser transparente e onde está branco vai ser a cor que você escolher para o seu pincel. Só clicar em OK e vamos para as próximas modificações. Aqui em origem do granulado mesmo, a gente vai mudar de movimento para texturizado. Pronto. A próxima coisa que a gente vai ver é escala.
E aqui a gente vai determinar o tamanho que essa forma, essa imagem que a gente colocou aqui em origem do granulado, vai ficar dentro do traçado do nosso pincel. Antes, a gente precisa aumentar o traçado desse pincel. Vem em propriedades e aqui em tamanho máximo você pode aumentar bastante mesmo. Não tem limite, é o máximo que você quiser. E aí a gente volta lá em granulado e agora sim a gente pode mexer na escala e a gente vai ver uma mudança dentro do traçado do pincel. Essa opção escala, ela é mutável, ela não é definitiva. Então, conforme você achar necessário, você vem aqui e modifica, ou aumenta ou diminui. Por enquanto vai ficar assim. O pincel quadriculado está pronto. Agora só falta a gente testar. Então eu vou abrir uma nova camada e vou ocultar essas que a gente tem abertas aqui. Eu vou escolher uma cor de fundo. Esse pincel ele pode ser usado de duas formas. Você escolher uma cor de fundo e pintar com ele na cor preta. Então aqui eu tô com o meu pincel quadriculado na cor preta, pintando em cima de um fundo roxo. Ou você pode escolher também uma cor para esse pincel. Então eu vou tirar aqui o fundo roxo e eu vou pintar, né, propriamente dito, com o pincel na cor roxa. Então tanto faz. Você pode pintar com o fundo roxo ou fundo colorido ou com o pincel colorido. E fica um quadriculado muito bonitinho, né? Agora a gente vai fazer o próximo pincel. Então a gente vai no monolinha 1 aqui, clica novamente para abrir o estúdio de pincéis e é basicamente a mesma coisa. Aqui em granulado você vai editar a origem do granulado e importa uma foto e aí você vai pegar a outra foto que você salvou. E aqui eu acho legal você inverter as cores, então dá um clique na tela com 2 dedos. Aonde está branco vai ser cor e aonde está preto vai ser transparente. Só clicar em OK. A gente vem aqui, muda para texturizado. Em propriedades você aumenta o tamanho máximo do seu pincel e pode exagerar. Se você quiser botar o tamanho máximo no máximo, não tem problema. Aqui em granulado você muda a escala, dá uma diminuída. Eu sempre deixo em 9, 10%, mas isso pode mudar conforme o tamanho do seu desenho. E clique em OK. Agora a gente vai testar esse pincel xadrez. Vai ficar muito legal. E ele pode ser usado da mesma forma que o anterior, com um fundo, né? E ele na cor preta, ou ele propriamente colorido. Com o fundo e ele na cor preta, eu acho que fica mais bonito. Mas eu vou mostrar para vocês uma aplicação real, em um desenho propriamente dito. Eu tenho aqui na minha galeria um avatar da minha pessoa. Sim, esse avatar aqui sou eu. Ele tá com a blusinha branca. Eu vou colocar uma blusinha xadrez. Então eu vou mudar a cor dessa blusa para vermelho e vou colocar um xadrezinho por cima na cor preta. Vai ficar bem legal, só que aqui a gente vai conseguir ver que o tamanho da escala do pincel pode ser mudado. Vou usar aqui ele na escala que tá. E vocês vão entender que o tamanho do desenho influencia no tamanho da escala. Aqui o meu desenho é pequeno, então quando eu uso esse pincel com a escala 10, o xadrez fica muito grande. Então eu preciso ir lá no pincel e reconfigurar o tamanho da escala. Vou desfazer aqui, vou entrar na biblioteca de pincéis e no estúdio e vou diminuir ainda mais o tamanho dessa escala, para uns 6%. E aí eu vou clicar em OK e a gente vai ver como vai mudar e vai ficar bem mais agradável. Vou pintar novamente. E agora sim, parece que eu tô com uma blusa xadrez de verdade. Muito melhor, né? Então não esquece que o tamanho da escala do pincel é mutável, conforme a sua necessidade. Eu vou usar o pincel quadriculado aqui no fundo, como se ele fosse uma textura. Eu vou usar na cor branca e depois eu vou tirar a opacidade da camada. Fica bem legal também. Você pode usar isso em desenho, em lettering, várias aplicações. Eu gosto bastante de textura no fundo do desenho. Quando eu tirar a opacidade, ele vai ficar menos gritante, ó. E aí fica só um suavezinho de quadriculado no fundo do meu desenho. Já modificou bastante do que estava pro início, né? Muito legal. E lembrando que eu ensinei formas quadriculadas, mas você pode aplicar o conhecimento de fazer esse pincel com outras coisas também. Solta a imaginação, gente. Ah, e outra coisa, a gente vai renomear esses pincéis aqui para não se confundir e para deixar eles também mais personalizados. Clica no pincel. Sobre esse pincel, você pode vir aqui nessa opção lá em cima e modificar. Nesse primeiro aqui eu vou dar o nome de quadriculado e no outro eu vou dar o nome de xadrez. Isso é para você não se confundir, né? Porque às vezes a gente tem muitos pincéis na galeria e fica tudo meio confuso. Esse aqui vai ser o nome de xadrez. E tá pronto.
os 2 pincéis feitos do zero aqui no Procreate. E aí, gostaram? Me deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você curtiu, se você gostou dessa experiência de criar um pincel. Já tinha criado algum pincel? Me conta aqui nos comentários. Se você viu o vídeo até aqui e quer me apoiar, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!